Bom dia a todos. Vamos dar início à audiência pública para a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021. Audiência esta elaborada pela Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista. Agradeço o uso do plenário da Câmara e de sua estrutura, bem como todos os envolvidos para a realização dessa audiência online. Bom, primeiramente vamos iniciar com a ideia geral dessa audiência pública, o motivo, de estarmos aqui, passando essas informações. Nós estamos no momento de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. Projeto este apresentado pelo Executivo será apreciado pelo Legislativo. Qual é o intuito, qual o objetivo da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias? Nós temos que dar o norte, a diretriz principal para a elaboração do orçamento, peça essa futura que nós vamos apresentar ainda neste exercício. Então, a base do nosso orçamento, é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E essa peça propriamente dita, quais são os pilares dela? Qual o motivo, dessas diretrizes? Nós temos que elaborar uma peça orçamentária futura com base nos seguintes pilares: desenvolvimento sustentável da cidade, gestão ética, democrática e eficiente, desenvolvimento urbano e evolução na transparência pública. Então, a LDO, o objetivo dela, neste momento, não é informar quanto será gasto na saúde, na educação, que rua será recapeada, o que vamos comprar de insumos, contratos. A LDO nos dá a base para a formação orçamentária, que é a próxima peça. Então, seguindo esses princípios, o projeto de lei ele é apresentado, O ciclo orçamentário ele se apresenta com a elaboração de um projeto, discussão e votação, execução, avaliação e controle. Então, para esse ciclo orçamentário que nós estamos em andamento, só para um esclarecimento, um ciclo orçamentário se compõe de PPA, LDO e LOA, E o ciclo orçamentário que estamos vivendo é 2018-2021. Por isso estamos apresentando aí a nossa LDO para dar a base para esse orçamento, Então, a ideia geral, a Constituição Federal, no seu artigo 165, ela dá as leis de iniciativa do Poder Executivo para as diretrizes orçamentárias. Nesses eixos, desenvolvimento, gestão, desenvolvimento urbano, evolução e transparência, já é o norte para a elaboração do orçamento para 2021. Dentro desse projeto de lei, nós vamos apresentar as metas fiscais para o exercício. Então, é importante salientar que esta audiência, motivo dela estar online, qualquer dúvida, qualquer questionamento, após o encerramento desta, no site da Prefeitura e no Facebook terão links para que o cidadão analise o projeto, analise a apresentação e faça seus questionamentos também. Então, será liberado o link oportuno para isso, motivo também, de transparência pública. Então, todos aí, independente, da situação do Covid, as orientações estamos seguindo da Organização Mundial da Saúde, porém não podemos deixar um dos pilares do ciclo orçamentário, não pode ser esquecido, que é a transparência pública. Okay? Continuando aqui, então, nosso projeto de lei ele vai apresentar esses pilares, as metas e riscos fiscais, certo? Em seus anexos, as prioridades da administração municipal para o orçamento que será elaborado, a elaboração e a execução do orçamento. Então, a LDO vai dar justamente essas diretrizes. Quais os eixos principais, quais as prioridades da administração municipal e quais são, na verdade, a legislação a seguir para executar esse orçamento. Então, aquele que imagina que neste momento você vai saber onde fixar despesas, e verificar receitas, não é o momento agora. Agora é o momento de você analisar as diretrizes principais e também sentir algumas projeções para a elaboração do orçamento. Claro, esse momento é fundamental para que você tenha um orçamento responsável e dentro dos princípios constitucionais.
A nossa LDO também vai passar por toda uma situação de fixação de despesas futuras, certo? Análises orçamentárias, também vai informar os critérios para remanejamento, crédito e transposição de recursos. De uma forma mais tranquila o que podemos remanejar, o que nós podemos transferir de recursos dentro de uma execução orçamentária, certo? Transferências de recursos e isenções, também a LDO prevê essas iniciativas, e questões de andamento e de folha de pagamento. Então, essa é a estrutura jurídica, a base legal da LDO, vão seguir esses pilares, tá? E nós temos os anexos da LDO, que na verdade dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos obriga a passar alguns números, passar algumas evoluções patrimoniais, metas fiscais e necessidades aí de apresentação de projeções. Nosso embasamento também é pela portaria do Tesouro Nacional, STN 28619, que define tais anexos, né? Então, a LDO, obrigatoriamente, ela é composta por anexos, são documentos, números e projeções que vão dar base para o exercício. Dentro desse sistema, então, nós temos algumas considerações aqui, principalmente a nível de números, né? Para passar para o cidadão. Bom, como será elaborado esse desenvolvimento desse ciclo orçamentário? Então, a composição da LDO, ela passa primeiro pela mensagem à presidência da Câmara, a um projeto de lei, seus anexos, anexos de metas fiscais, a descrição de programas, unidades e execuções, metas anuais, avaliações de cumprimento dessas metas, evolução de patrimônio, origem e aplicação dos recursos, avaliação financeira de regime próprio de previdência, que não é o caso do município, estimativa, compensação de renúncia de receita e margem de expansão de despesas. E chegamos agora em algumas situações, alguns números que nós precisamos apresentar. Qual é a nossa projeção na nossa diretriz orçamentária? Primeiro precisamos entender a situação em que vivemos. Nós vamos projetar um orçamento para 2021, tendo como base um momento econômico atual. Então, nós temos toda uma responsabilidade, principalmente no que tange as questões que vêm ocorrendo a nível mundial. O PIB do Brasil, como já foi informado, a projeção é de 0,2 de crescimento, então também nós não podemos imaginar um cenário muito diferente disso. Nós temos que projetar valores com responsabilidade, austeridade e transparência, para que não se perca, na verdade, vamos dizer um termo comum, né, não perca a mão no orçamento. Então, em receitas totais, né, qual a nossa receita total aí, nossa projeção? 215 milhões. Tá? Esse número, pessoal, é claro que é uma diretriz. Nesse momento, nós estamos tendo toda a segurança para compor esse número, até para que se projete isso na lei orçamentária anual, que é a próxima peça orçamentária dentro desse exercício, chamada de LOA, né? Chegando próximo a esse momento da elaboração da LOA, se nossas diretrizes tiverem que ser alteradas, orçamentariamente falando, isso é possível. Então, hoje, nós temos um número seguro, numa margem de segurança, por questões econômicas, questões de desenvolvimento nacional, municipal. Então, nesse momento, quando se fala em 215 milhões de receita total, eu tenho receitas primárias, despesas, resultados primários, inclusive dívida pública. Então, eu tenho que dar vazão às despesas, aos pagamentos. Então, eu não posso imaginar que, nesse momento, nós iremos criar movimentações ou números orçamentários extraordinários, uma vez que nós temos que ter toda a segurança para isso. Se nós pegarmos a mesma movimentação, considerando o ano de 2019, que nós fazemos um comparativo, nossa receita total prevista foi de 202 milhões, para uma realização de receita de 211.
né, e alguns valores lá. Então, nós tivemos aí uma diferença de 8 milhões,9, o que dá 4,4 aí, aproximadamente, de diferença. O que eu quero dizer com isso? Demonstrando principalmente a receita aqui no que tange a despesa, 202 de despesa, para uma despesa realizada de 205 milhões. É preferível, então, nós termos numa LDO uma receita, uma despesa mais firme, mais concisa e, eventualmente, numa melhora econômica, numa lei orçamentária próximo futuro, nós consigamos fazer as adequações necessárias. Então, num comparativo de 2019, nós tivemos aí 211 milhões de metas realizadas como receita e como despesa 205. Nós estamos prevendo só um retorno aqui para 2021, 215, tá? Então, é um valor seguro, próximo aí aos 211 que nós conseguimos em 19. Não estamos inventando a roda, não vamos criar nada que não tenhamos a segurança de cumprimento. Dentro da situação das metas anuais, tá? O que nós podemos apresentar? Nós temos uma outra situação. É obrigado a projeção orçamentária 2021, 2022 e até 2023. É claro que nesse momento, projeções tão longas assim, cria-se alguma certa dificuldade. Por isso, nós optamos por manter 215 milhões em 2021 e manter esse mesmo valor, colocando aí 0,2 de crescimento para 2022 e 2023, que são projeções legais. O número de hoje, 2022, 2023, é para nos dar segurança na gestão. Isso poderá ser alterado? Sim, sem dúvida, poderá ser alterado com o andamento da execução orçamentária, as projeções futuras e, inclusive, melhoras econômicas a nível nacional, estadual e tudo mais. Dentro da nossa projeção da LDO, nós temos como receita tributária 51 milhões, como receitas de contribuições 3,2 milhões, receita patrimonial líquida 266 mil, receita patrimonial 167, né? Grande parte daqueles 215, então, o que se compõe? Basicamente, a receita tributária, uma grande parcela, receitas de contribuições, as transferências correntes, que são transferências constitucionais. Dinheiro federal, dinheiro estadual, por exemplo, dinheiro para a educação, dinheiro para a saúde, que vem de outros órgãos governamentais, como o Estado e a Federação. Essas transferências nos apresentam um valor de 158 milhões, que compõem aqueles 215, certo? Então, nós estamos com um número firme, confiante nessas diretrizes orçamentárias, e que a cidade ela vem, né, numa equalização de receitas e despesas, como nós já apresentamos em outras oportunidades. Claro que nós temos que ter toda a responsabilidade financeira, fiscal, econômica nesse momento, e estamos tendo, para fins de manter essa qualidade de nível aí de despesas e receitas, por isso, ter toda aí a segurança para apresentar as diretrizes de forma firme e concisa. Quanto a questões aí de projeção de despesas, nós estamos com uma projeção de 203 milhões, despesas de capital, obras, investimentos na casa aí dos 11 milhões, totalizando 215. Prefeitura, órgão público, não é empresa privada, não se visa lucro, não se distribui lucro. Então, se eu prevejo 215 milhões de receita, eu tenho 215 milhões de despesas. Então, eu tenho toda uma movimentação de segurança aí para fins de todo o dinheiro público que entra é utilizado em prol do município, em prol do cidadão. Tá? Dando continuidade, nós temos aqui evolução basicamente de patrimônio líquido, né? Tivemos uma evolução desde 2017, que o patrimônio líquido estava na casa aí de quase 30 milhões, passando a 95 milhões em 18 e 100 milhões em 2019.
e estamos projetando agora para 2020 e 2021. Então, evolução patrimonial, qualidade no pagamento das dívidas, responsabilidade na gestão, isso dá base de diretrizes orçamentárias com qualidade, com um bom desenvolvimento, né? Nós também temos por obrigação passar aí a movimentação chamada contabilmente de alienação de ativos. Tá? O município não tem, por cultura, né, lógico, alienar ativos, se desfazer de seus bens. São bens públicos e existem regras de ouro aí em que precisam ser cumpridas. Quando eu falo alienação de ativos, o que nós podemos dar como exemplo que eventualmente ocorre no município, no ano de 2019, nós tivemos aí leilão de bens, leilão de bens já inservíveis, que muitas vezes foram leiloados aí por valores para fins de organização patrimonial. Esse leilão, por exemplo, em 2019 se deu um valor de 128 mil, esse dinheiro obrigatoriamente entra nos cofres municipais e deve ser utilizado para aquisição de máquinas, equipamentos e materiais permanentes. Então, se o município se desfez num leilão de veículos, de mesas, cadeiras, obrigatoriamente ele tem que adquirir veículos, mesas e cadeiras novas com esse dinheiro. Então, quando eu falo em alienação de ativos, é toda uma preocupação de ter a gerência desses valores. Claro que essa não é o valor essencial, muito pelo contrário, né? De 215 milhões, nós tivemos 128 mil em alienação de ativos. Representa muito pouco essa situação, mas temos a responsabilidade de apresentar e também de ter diretrizes com esse dinheiro, tá? Quando nós apresentamos aqui, né, estimativa de compensação e renúncia de receita, certo? Renunciar receita, compensar receita dentro da legislação é possível. Quando eu faço a isenção para uma empresa, quando eu faço a isenção do IPTU para um idoso, desde que, né, ambos se encaixem na legislação. Então, a LDO, que me dá a diretriz orçamentária, ela também me pede uma previsão do que eu provavelmente vá fazer de renúncia, abrir mão de receita. O quanto você abrirá mão de receita, considerando apoio ou incentivos a empresas, considerando isenção de idosos, e o quanto e onde irá buscar, na verdade, a compensação disso. Eu não posso somente abrir mão de receita e não fazer a compensação, ou seja, localizar outra forma de recompor o caixa, recompor o orçamento, né? Dentro das isenções municipais, nós temos um mundo aí, uma projeção em 2021, de isenções na casa de 2.688.000. Esse número, a princípio, parece um número extremamente elevado, mas ele representa pouco menos de 1,3 de orçamento, né, daqueles 215. Ou seja, do montante orçamentário, isenções para a empresa, isenções para aposentados, estão na casa do 1,2, 1,3 do orçamento. Posso abrir mão desses valores? Não. Em qual outro local nós vamos recompor esse caixa? Também a LDO, a lei me exige uma compensação. Será colocada essa compensação na cobrança de dívida ativa do município, né? O município tem cobranças a fazer de vários setores aí e será feito cobranças para recompor o caixa, como vem sendo por lei, é obrigatório essas cobranças, né? Dívida ativa, cobranças, execução fiscal. E para finalizar, nós temos aqui riscos fiscais e quais providências podem ser tomadas para esses riscos. Bom, um risco fiscal, uma situação não prevista na economia e como tomar conta dessa situação. Para 2021, nós vamos, né, acompanhando a economia e, eventualmente, algum risco fiscal que venha a ocorrer, como nós passamos esse ano, estamos passando, né, por uma situação econômica e sanitária delicada, a prefeitura, por obrigação, para combater um risco fiscal,
ela tem toda uma preparação de reserva de contingência, ou seja, dinheiro e orçamento específico para combater ações não previstas em orçamento, certo? Assim como vem ocorrendo com a pandemia. A prefeitura vem cumprindo suas obrigações, vem dando todo o apoio necessário, porque ela tinha dentro de seu orçamento uma análise de risco fiscal e orçamento previsto para esse tipo de ação, para esse tipo de natureza. Então, para finalizar e fazer um grande resumo a todos, a LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela vai nos dar o norte, vai nos dar o grande caminho para a lei orçamentária anual, ou seja, para efetivamente elaborar um orçamento com segurança, com qualidade e transparência. Nós temos quais pilares para essa LDO? Desenvolvimento sustentável da cidade, gestão ética, democrática e eficiente, desenvolvimento urbano e evolução na transparência pública. Todo cidadão que tiver dúvida desta apresentação, todos que tiverem alguma dúvida, estamos à disposição. A Secretaria de Finanças encontra-se à disposição para dirimir essas questões. Lembrando, após essa apresentação, links serão deixados à disposição para que o cidadão questione eventualmente e nós consigamos aí tirar as suas dúvidas. Agradeço muito a todos, um ótimo dia, muito obrigado.